Sport vive crise sem precedentes e sem qualquer perspectiva de melhora a curto prazo. Roda a vinheta e bora conversar sobre isso. Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo e dessa vez um vídeo vai ser um pouco mais longo, já estou avisando aqui a vocês, mas por favor peço a companhia de vocês para a gente conversar sobre esse momento terrível que o Sport vive. Você já viu a capa desse vídeo, né? É uma crise sem fim e sem qualquer perspectiva de melhora a curto prazo, na minha opinião, e é disso que a gente vai falar bastante nesse vídeo de agora. Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Mas antes da gente falar de várias coisas que a gente tem para falar, a gente precisa fazer algo importante aqui. A gente precisa colocar na tela, um minuto, os principais responsáveis pelo momento do clube atualmente. Alguém pode falar assim, cadê Guilherme Falcão? Cadê André Figueiredo? De fato, eles são muito responsáveis, mas eles não estão aí nessa arte. Em breve eles estarão também. Mas eu coloquei esses quatro porque esses quatro são a estrutura atual do futebol do esporte, presidência e executivo. No canto esquerdo da tela, Thiago Gasparini, executivo de futebol. Abaixo dele, Henrico Ambroghini, diretor-geral do departamento de futebol. Ao lado de Henrico, Yuri Romão, presidente do esporte. E acima de Yuri, Rafael Campos, vice-presidente do esporte. Essas quatro pessoas são o que a gente dá para falar de cúpula do esporte hoje em relação a poder executivo e também departamento de futebol. Yuri, naturalmente, é o principal culpado de tudo, mas existem outras pessoas ao lado dele para carregar essa cruz também. E aí, Rafael, Henrico e Thiago Gasparini estão nessa conta, além de outros como o Guilherme Falcão, que já saiu, André Figueiredo também. Mas é importante que a gente fale porque o Sport vive uma crise, como eu disse no início do vídeo, sem precedentes. A derrota do Sport por 2-0 para o Mirassol, ela expôs de forma cristalina para todo mundo de qualquer geração que entende o mínimo de futebol, visualizar que o Sport atingiu o fundo do poço. O fundo do poço, o Sport está nele. E para sair, um spoiler, precisa reconhecer que está no fundo do poço. Sem discurso vazio, sem meia-culpa que não sustenta 30 segundos de entrevista, tá? Uma autocrítica verdadeira, com verdade, com conexão com a torcida. Eu até escrevi isso no Twitter ontem, e foi o tom de alguns outros colegas de imprensa, como o pessoal do 45 Minutos também, outras pessoas que foram nessa mesma linha. A gestão do esporte hoje é uma gestão completamente desconexa da realidade. É uma gestão que vive em outra realidade. Não tem a menor conexão com a torcida, com as raízes do clube, com o DNA do esporte. Eu gravei um vídeo após a derrota do esporte para o Internacional, que o esporte jamais viveu uma crise institucional tão grande como a que ele vive hoje. Uma crise de identidade. Eu repito isso aqui, basicamente, todo pós-jogo e todo o vídeo de forma mais analítica. O esporte atual não é nem sombra do que é o Esporte Clube do Recife, que todo mundo conhece. E aqui eu não estou falando só porque o esporte foi rebaixado, não. Eu estou falando para além do campo. O esporte rompeu com essa gestão linhas que jamais havia rompido na sua história. Quer um exemplo? A venda da operação de jogo contra o Flamengo, que será na Arena de Pernambuco, dia 15 de novembro, é uma dessas linhas que não tem volta. A Arena de Pernambuco, no dia 15 de novembro, terá mais torcida do Flamengo do que
torcedor do Sport, e a culpa é única e exclusivamente da gestão do clube, que por uma diferença de 1.800.000, mais ou menos, porque esse jogo na Ilha do Retiro daria uma renda líquida, acima de R$1 milhão, tá? Então a diferença fica ali entre 1,5 milhão e 1.800.000. A gestão do Sport preferiu vender a operação de jogo e colocar 30% de visitante na Arena de Pernambuco no próximo dia 15 de novembro. E aí sim será o pior dia da gestão Yuri Romão nesses mais de 4 anos que ele está à frente do Sport. De outubro de 2021 até agora, dia 15 de novembro, na minha opinião, será o pior dia da gestão Yuri no Sport, porque vai ser a materialização, a confirmação de uma linha que foi rompida e que jamais foi rompida na história do Sport. O Sport, enquanto clube, sempre se posicionou como um clube que defende território, como um clube que defende suas raízes, como um clube que tenta conquistar o torcedor para torcer pelos times locais. Não só o Sport, eu sempre falo isso, Recife, enquanto uma cidade, sempre foi uma cidade bairrista. É característica do recifense, é característica do pernambucano. E o presidente do Sport rompeu essa linha e vai promover uma mancha histórica no clube, porque dia 15 de novembro a Arena de Pernambuco estará completamente tomada por flamenguistas que vão esgotar de forma legítima. Obviamente, se você é flamenguista e está assistindo esse vídeo aqui, você tem todo o direito de ir para o jogo, tá? Por favor, esse discurso não é para você. Seja lá de qual for o seu estado, você está fazendo o seu papel. Pode ir para o jogo tranquilamente. Então, a torcida do Flamengo vai esgotar a carga. Provavelmente, quero muito ver o espaço. Não vai haver restrição, porque a torcida do Sport já ensaia um claro boicote ao jogo. A torcida do Sport não tem interesse nessa partida, tá? Então, vai ser uma mancha muito grande. E aí a gente vai ver debates como: o Flamengo é maioria em mais um estado, porque isso jamais aconteceu em Pernambuco da forma como vai acontecer, pessoal. Salvo uma reviravolta muito grande de cenário, da torcida do Sport vai para o jogo, a torcida do Flamengo será a maioria. E aí, eu acho que é aí onde a gestão Yuri, ela basicamente, na minha opinião, ela rompe a última linha e acaba. Acaba. Acho que qualquer análise que você faz, desde o dia do vazamento, da gestão que assinou a venda da operação de jogo, até agora, o rompimento é total. E não adiantou entrevistas que Yuri deu para jornalistas, né? Uma para meu amigo Antônio Gabriel da Rádio Jornal e a outra para Maciel Júnior. Não adiantou porque Yuri não consegue se comunicar com a torcida. Ele não tem conexão com nada. Ele não consegue. O torcedor, seu João, o torcedor do Sport, que acompanha o clube há 5 décadas, ele não consegue olhar a entrevista de Yuri e dizer: esse cara me representa. Não consegue, porque não há conexão. Não há. Isso é fato. E aí é culpa dele, porque não tem o que fazer. Ninguém pode falar por ele. Então, é uma gestão que rompeu essa linha. E não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Sabe? E aí, a gente fica dentro de campo. O que é esse 2025 do Sport? Saiu uma estatística de algum perfil no Twitter, eu não lembro aqui agora. A seguinte estatística: o Náutico, que disputou a Série C e conquistou o acesso em 2025, tem mais vitórias contra clubes da Série A em 2025 do que o Sport. Isso é uma aberração. O Náutico ganhou do Vitória, do Ceará e do próprio Sport. São 3 vitórias. O Sport ganhou do Grêmio e do Corinthians. São 2 vitórias só. O Sport faz um 2025 assombroso. Assombroso. E tudo isso é fruto de um trabalho tenebroso da gestão do clube, sabe? Então, quando Yuri vai e diz na entrevista, como ele falou para Maciel Júnior: vocês, quem pede renúncia não sabe o peso que isso traria para o clube. Aí eu pergunto: e o peso que essa péssima campanha traz? O peso da imagem do Sport jogada no lixo. Porque eu sempre falo disso aqui. O rebaixamento do Sport não é um rebaixamento normal. Pô, vamos lembrar do rebaixamento do Sport de 2012.
Sport chega na última rodada brigando, vai para os aflitos contra o Náutico, precisando vencer e torcer por uma combinação de resultados, e não acontece nenhum nem outro. Perdeu o jogo e a combinação de resultados não veio. Ali, houve entrega, tentou-se até a última rodada. E a gestão do então presidente Gustavo do B apanhou muito. Apanhou muito porque rebaixamento, a torcida do Sport não aceita rebaixamento. Não aceita. Embora o clube com Yuri Romão tenha se tornado um clube de Série B, historicamente o Sport não é um clube de Série B. Tá? O Sport historicamente não é um clube de Série B. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É a história. Vocês podem pegar o Campeonato Brasileiro sob qualquer recorte. O Sport é um clube muito mais presente na Série A do que na Série B. Está se tornando mais presente na Série B justamente com quem? Com Yuri Romão, que está... o Sport com Yuri Romão se tornou um clube menor, certo? Então, é um clube que a gestão de Yuri justificar que a permanência dele faz bem para o clube, para não causar não impressionar quem está do lado de fora, para não manchar a imagem do clube, mas eu honestamente, eu até escrevi no Twitter ontem. Na minha opinião, a permanência de Yuri Romão não faz bem para o Sport no momento. E nem faz bem para ele também, tá? De verdade, essa relação acabou, gente. Essa relação não tem mais de onde tirar, não. E Yuri pode fazer um 2026 perfeito, caso ele continue, que deve continuar. Não tem nenhum indício de renúncia no momento. Mas não tem como. Yuri pode ser campeão pernambucano, pode ser campeão da Copa do Nordeste, pode subir campeão da Série B. Ao final de 2026, a gente vai ter a seguinte análise. Tudo bem, subiu. Consertou, entre aspas, a besteira que fez. Porque a gestão de Yuri não começou em 2025. A gestão de Yuri, eu vou tirar 2021, até para ficar mais honesto na análise. A gestão de Yuri, 2022. 2022, o Sport é eliminado na Copa do Brasil, pelo Alto. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, pelo Salgueiro. Segunda fase, né? Nem quartas de final. Vice-campeão da Copa do Nordeste, para o Fortaleza. 7º lugar na Série B. A pior colocação do Sport na era dos pontos corridos da Série B. 2023, o Sport cai. É campeão pernambucano, tá? Vice-campeão da Copa do Nordeste, para o Ceará. Cai nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o São Paulo nos pênaltis. E o que seriam resultados não seria nada de outro mundo. A final que perdeu para o Ceará foi nos pênaltis, né, jogando bem mais bola no segundo jogo. Mas aí vem a tragédia com o Enderson na Série B. E por culpa do presidente que não agiu. Então, é mais um ano de fracasso. O Sport termina a Série B em 7º colocado, no que, na minha opinião, até esse 2025 pavoroso, era o maior vexame esportivo da história do Sport. Por tudo como aconteceu e pelo fato de o clube ter definhado em campo por várias rodadas e o treinador ter sido mantido, sabe-se lá Deus por quê. Aí vem 2024, o Sport novamente é campeão pernambucano, cai para o Atlético Mineiro na terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro que na ocasião jogava o melhor futebol do país, cai na semifinal para o Fortaleza, da Copa do Nordeste, mas toma 4-1, não é normal tomar 4-1, não se pode normalizar. E na Série B sobe, mas eu acho que é importante fazer a ressalva. O Sport vai para a última rodada, dependendo de resultado. O Sport sobe, conta com a vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino, e o Guarani também segurou o Ceará, e o Sport consegue o acesso para a Série B, para a Série A. Mas foi um acesso que dependeu de resultados. Ok, o Ceará também dependeu de resultados e está fazendo bom brasileiro. Mas é fato, os dois subiram, fizeram mais pontos e tal, mas na última rodada o Sport chegou fora do G4 e subiu. E aí vem a tragédia de 2025, porque 2025 é o ano onde o Sport gasta 58 milhões e meio, para não arredondar para 60, 58 milhões e meio de reais em contratações, 57 milhões na primeira janela, e no meio do ano 1 milhão e meio, 1 milhão em Ramon e 500 mil no empréstimo de Léo Pereira. E o ano do Sport é uma tragédia de janeiro a dezembro, porque vários sinais já estavam sendo dados e a gestão do clube escolheu ignorar. E aí pagou a conta, tá? Porque vamos ao ano do Sport, e o ano do Sport, campeão pernambucano,
perdendo a final para o Retrô, no jogo da volta, ganha nos pênaltis, uma campanha patética, uma final patética, tá? O Sport é campeão, o famoso campeão culposo. Não foi aquele título que o torcedor sai renovado, o torcedor saiu muito preocupado ali do Retiro, e eu falo isso porque estava lá, o Tom, todo mundo comemorou, mas ficou, caramba, desse jeito não dá. O trabalho de Pepa já era muito ruim. Copa do Nordeste, o Sport faz uma primeira fase ridícula, tá? Deixa escapar um caminho aberto, mais fácil no caso, para uma possível final e cai logo contra o Ceará nas quartas de final nos pênaltis, não ganha, tá? Copa do Brasil, o Sport cai na primeira fase para o Operário de Várzea Grande, certo? Antes de tudo isso, antes do vexame, antes do Pernambucano e antes da Copa do Nordeste, teve a eliminação para o Operário de Várzea Grande e vem essa patética campanha no Campeonato Brasileiro, onde o Sport sequer disputou o campeonato. Então, pessoal, a gente está vendo a gestão Yuri desses 4 anos, são 4 anos terríveis, são 4 anos de fracasso, sabe? 2024 teve o atenuante que conseguiu o acesso. Então não dá para dizer que foi um fracasso. Vou corrigir. Mas dos 4 anos de Yuri, 3 foram um fracasso e um conquistou o principal objetivo do clube, que foi o acesso. Mas com um desgaste absoluto. E aí, por que eu e por que você, que está do outro lado, a gente precisa acreditar que vai ser diferente de 2026? Quais elementos a gente tem para acreditar que 2026 vai ser diferente? Eu não tenho nada que me dê confiança de que 2026 vai ser diferente. Honestamente, nada. Nada. Eu repito, para mim, a permanência de Yuri Romão como presidente do Sport não é benéfica para o clube. Não é. O Sport, enquanto instituição, não ganha com Yuri presidente. Para mim, a gestão acabou. Ele pode permanecer, tem o direito, foi eleito até o final de 2026, embora a retórica que ele use de que não pode trair 86% dos votos, não é bem assim, né, Yuri? Todo respeito, porque o senhor não tem 86% dos votos hoje, né? A Ilha do Retiro ontem, eu estava lá mais uma vez, e a maioria, para não dizer a totalidade, estava xingando o presidente, assim como havia acontecido contra o Mirassol e outros jogos. Então, ninguém é burro, né? Não há esse 86%. Esse apoio ruiu. E muito desse apoio era porque a oposição estava enfraquecida. Não havia uma oposição forte. A verdade é essa. 2024 não tinha oposição forte. Tomara que o pessoal aí, eu acho que é sempre importante que os grupos do esporte, isso aí é outro ponto que a gente vai conversar aqui. O esporte precisa de muitas lideranças novas, porque a transição de lideranças do esporte foi um desastre. Um desastre total. Eu cresci vendo no esporte vários líderes de diferentes gerações. Uma hora estavam juntos, outra hora estavam separados, mas sempre ali disputando um debate político. Mas hoje você não tem. Tá? A gente tem. Quem são os líderes de oposição do esporte hoje? A gente tem o grupo Leões pela Mudança, com Matheus Souto Maior, com Ricardo Saleitão, mas são pessoas que, na minha modesta opinião, eles ainda não carregam o peso que um ex-presidente tem. Até, naturalmente, são lideranças mais jovens, nunca foram ex-presidentes, não dá para a gente cobrar deles o mesmo peso que tem um Luciano Bivar da vida, sabe? Então, eu acho que a transição dos cardeais, vamos dizer assim, para essa turma mais nova não foi boa, porque hoje o torcedor do esporte não tem, na minha opinião, ninguém que o torcedor olhe assim na oposição e diga: caramba, eu quero esse cara assumir meu clube. Pode ser que apareça, pode ser que seja o próprio Ricardo Saleitão, pode ser que seja o Cadico, pode ser que seja Matheus Souto Maior, pode ser que seja outra pessoa. Mas acho que hoje o torcedor ainda não identifica esse rosto. E aí, por que eu falo disso? Eu até disse isso numa live. Eu acho que é importante que a oposição tenha um líder, sabe? Porque precisa de um líder. O Grupo Leões pela Mudança, quem é o líder? Matheus Souto Maior fala, Ricardo Saleitão fala. São pessoas de bom trato, são pessoas que torcem para o clube, estão promovendo debates interessantes, mas acho que precisa de alguém para ser o líder. E aí eu acho que isso precisa partir de gente com um peso maior. E aí eu estou falando de ex-presidente. Acho que passou do momento de ex-presidentes do esporte falarem, tá? Acho que não pode, nem que seja para dizer, não quero mais nada com o esporte, estou cansado,
Estou muito exausto, não tenho mais como entregar nada para o clube. Estou cansado. É legítimo. Ninguém aqui está querendo que o esporte, que alguém exija, porque ninguém está querendo que algum ex-presidente saia da sua casa e vá para o esporte por obrigação, não. Ser presidente do esporte é algo que exige um sacrifício muito grande mesmo. Então, não é todo mundo que topa esse desafio, não. E eu super respeito. Mas acho que tem lideranças que precisam falar. Uma delas, Gustavo do B, por exemplo, foi até algo que meu amigo Fred Figueiredo, do 45 Minutos, falou, e eu concordo bastante. Gustavo do B, vamos dizer assim, é o pai de Yuri Romão dentro do esporte. Político, né? Enfim. E até quando houve o atrito, vamos dizer assim, entre eles na última eleição, algo que já foi resolvido, diga-se de passagem, pelo menos já foi resolvido pouco depois da eleição, inclusive se reuniram há algumas semanas, mas Gustavo do B precisa falar. Ele chancela tudo da gestão Yuri? Está ajudando a gestão Yuri? Não está ajudando mais? Como é que está isso aí? Então, eu acho que as lideranças do esporte precisam falar mais e fomentar um debate. Honestamente, eu acho que o esporte precisa de um recomeço, de um reset, sabe? De um reset. São 4 figurinhas aí que estão nessa arte. Yuri, figurinha 01. Rafael Campos, figurinha 02. Henrico, figurinha 03. Thiago Gasparini, figurinha 04. Se o esporte mantiver todas as 4 para 2026, eu acho um erro assim absurdo. Assim, um erro que eu não consigo nem cogitar que isso vai acontecer, de verdade. Honestamente, não tem como se cogitar isso, que o esporte vai manter essa estrutura para 2026. Não pode. Se o esporte fizer isso, vai errar feio. Vai errar feio, porque não tem como manter base de um time de um ano onde não tem nada. Não existe base no nada, não, pessoal. Não existe. Não existe. Então, eu acho que já passou do momento de mudanças mais profundas. Se Yuri vai renunciar, se Yuri vai abrir a gestão, chamar lideranças de outros grupos e falar assim, ó, vamos fazer um projeto de reconstrução do esporte. Quero você aqui me ajudando no futebol, quero você aqui me ajudando no financeiro. Chega disso aí, não vai haver gestão fechada mais. Pode ser um caminho também. Pode ser um caminho para além da renúncia. Mas Yuri vai fazer isso? Quando a gestão do esporte se inclinou a fazer algum movimento parecido? Eu não vejo nada parecido quanto a isso. Não vejo. Honestamente, não vejo. O que eu vejo é que é um esporte completamente perdido para 2026, sem qualquer perspectiva de melhora, caso não tenha nenhuma mudança. Honestamente, eu temo. Eu temo pelo futuro, porque, na minha opinião, essas pessoas que lá estão no clube não são capazes de tocar nenhum planejamento do esporte. O esporte não está conectado com a sua torcida, o esporte está muito longe do seu DNA, e honestamente não vai ser com essas pessoas que o clube vai voltar para o eixo. Falei um pouco até demais do que estava previsto, mas é importante trazer essa reflexão aqui com vocês, e quero saber de vocês o que é que vocês acham. Vocês acham que é momento de renúncia? É momento de abrir a gestão? Eu honestamente acho que do jeito que está não pode ficar. Sabe? Repito, acho que se o Yuri tira uma licença e tenta fazer uma transição com alguém que agrade, seja uma figura para fazer uma transição para 2026, honestamente eu acho que é o melhor caminho. Yuri evitaria um desgaste maior, ele não, essa relação acabou, gente, não tem como, essa relação ruiu, ponto, não tem volta mais. Sabe quando você tem uma folha de papel, você rasga assim, não tem como você colocar de volta, você pode botar os paradrapos que for, pode colocar a fita, não volta do mesmo jeito. E eu acho que isso já aconteceu, tá? Eu acho que isso já aconteceu. Para mim, essa folha foi rasgada. Foi completamente rasgada e eu não vejo como voltar. Honestamente, não vejo como voltar. Se eu estou errado, aí o tempo vai me dizer. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Voltamos aí nesta sexta-feira com mais conteúdo aqui no canal. Tá difícil, mas tem que seguir, né? Vou produzir um vídeo bem especial sobre o zagueiro Riquelme, que tem negociação bem adiantada aí com o Botafogo, faltando só o famoso falta assinar, falando mais dele. Então, deixa o like, por favor, se inscreve. É importante demais aí que vocês interajam para que a gente possa seguir ampliando esse espaço aqui.
Tamo junto, um abraço a todos, boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima. Esperamos que com novidades importantes. Até mais, pessoal.